Good morning, everyone. Bom dia a todas e todos os professores que estão acompanhando, começando aqui a acompanhar a nossa formação de quarta-feira. Bem-vindos ao nosso ATPC. Eu sou a PCNP de Língua Estrangeira Moderna, Lidiane Cirilo. Esse é o nosso primeiro ATPC juntos, acredito que o primeiro de muitos. Nós estamos começando aí hoje a nossa formação. E para dar início à nossa formação, eu gostaria de compartilhar então um pouco com vocês as informações sobre a nossa equipe do Núcleo Pedagógico. Eu sou a Lidiane Cirilo, como já me apresentei, e como é o nosso primeiro contato juntos, primeiro de muitos, eu vou aproveitar esse primeiro momento para me apresentar para vocês, mas aí das próximas vezes eu vou só aparecer aqui para a gente prosseguir com a formação. Então, falando brevemente sobre a minha jornada profissional e acadêmica, eu tenho então experiência, trabalho na rede estadual há mais de 10 anos como professora de língua inglesa e também de língua portuguesa por conta da formação, mas majoritariamente dando aulas de língua inglesa e trabalhando também nas escolas de Ribeirão Pires. Eu, como todo profissional, graduada em letras, né, para ser habilitada a aulas de português e inglês. Tenho especialização em ensino de inglês na escola pública, ensino aprendizagem de inglês na escola pública. É um curso que eu tive a oportunidade de fazer por ser professora da rede pública. No momento em que eu fiz o curso era uma parceria da cultura inglesa com a PUC, com a Secretaria de Educação. E para quem já teve curiosidade de olhar alguns currículos e programas antigos do estado de São Paulo, ali para a década de 90, 80, 90, a coordenadora dessa especialização era Maria Antonieta Albacelani, e eu tive a oportunidade então de conhecê-la, de trabalhar e estudar neste curso que ela idealizou, pensando e focando em nós, professores da rede pública. Também ela redatora do PCN, também um documento norteador que nos guia até hoje, né? Mas muito importante também no início dos anos 2000 e, lógico, perdura até hoje, mas enfim, é uma grande contribuição que ela teve e eu me senti muito honrada em fazer parte deste curso que ela idealizou. Hoje em dia o curso ele ainda existe, mas ele é ofertado apenas pela cultura inglesa como faculdade, né? Atualmente, eu sou mestranda em Educação pela Unifesp e ainda que eu trabalhe, estude e a minha pesquisa seja voltada para a história da educação, uma vez professor de língua inglesa a gente não tem como dissociar. Então eu tenho estudado dentro do mestrado, meu foco de pesquisa é um livro de 1957 com foco em didática para o ensino de línguas modernas, incluindo também a língua inglesa. Eu estou agora, então, integrando o núcleo pedagógico. Queria aproveitar este momento para fazer aqui um agradecimento aberto a toda a equipe do núcleo pedagógico que me recebeu muito bem, de forma assim muito calorosa, me senti extremamente acolhida pelo grupo. E nessas semanas em que eu estive podendo, então, acompanhar um pouco o trabalho do núcleo, das outras matérias, obviamente, das outras disciplinas, dos outros componentes, eu fiquei extremamente feliz em fazer parte de uma equipe muito boa, extremamente dedicada. Eu sei que nós, professores, temos já a nossa demanda em relação à nossa matéria, nosso componente, neste caso aqui a língua inglesa, mas eu diria que se vocês tivessem a oportunidade, quando vocês tiverem a oportunidade de dar uma olhada nos outros ATPCs, no que tem sido feito pela rede, pela nossa diretoria de Mauá, em relação aos ATPCs, eu recomendo, tem muita dica boa e tem sido muito bem feito, é um conteúdo de muita qualidade, eu fico feliz em fazer parte agora deste grupo. Seguindo então, a gente tem aí a apresentação da nossa pauta de hoje, e aí por conta de nós estarmos retomando o ATPC de língua inglesa, depois de um hiato, nada mais justo do que o tema de hoje ser retomada, né? Então nós vamos retomar alguns pontos bastante importantes em relação ao estudo e o ensino de língua inglesa na rede. A gente vai começar então com uma apresentação, depois em seguida a gente tem aí uma reflexão, haverá também uma acolhida,
com uma proposta de interação de warm-up, ou seja, a nossa acolhida também pode servir de warm-up para a sua sala de aula, seja ela remota ou presencial. Nós temos também, então, retomada dos ATPCs, dos principais ATPCs trabalhados, tanto pelo núcleo pedagógico, quanto pelo aplicativo, ou pelo site do Centro de Mídias, pelo canal também do Centro de Mídias, com foco na linguagem, especificamente de língua inglesa. Vamos falar um pouco também sobre o material, o que tem de novo nesse material que chegou para a gente esse ano, especificamente o currículo em ação. Há propostas, então, de interação do professor-aluno no modo síncrono. Há também sugestões de propostas de interação professor-aluno de modo assíncrono. A gente vai falar sobre um aplicativo. E há também uma proposta de interação aluno-aluno quando for o presencial, obviamente respeitando as normas de distanciamento que a gente tem cumprido. E aí depois a gente prossegue para o encerramento. Os objetivos da nossa formação, assim como toda formação, é necessário que a gente tenha os objetivos a ser atingidos, e os de hoje especificamente são refletir sobre as estratégias de acolhimento a partir do desenvolvimento de competências socioemocionais. Nós vamos falar bastante sobre essas competências socioemocionais, que é um assunto que está em voga hoje na rede, hoje não, nos últimos dias, né? Refletir sobre e retomar o percurso pedagógico percorrido até o momento, ou seja, o que nós fizemos até o momento em relação à nossa formação enquanto professores de língua inglesa, identificar e compreender as principais alterações no material norteador, aquele material que nos acompanha em sala de aula, remota ou virtual ou presencial, reconhecer as metodologias que regem o material do professor e do aluno, refletir sobre a configuração do ambiente de aprendizagem, ampliando a percepção sobre suas características, possibilidades e potencialidades. E, por fim, então, conhecer ferramentas pedagógicas como meio de incentivar a curiosidade do estudante para despertar, então, a sua criatividade. E aí a gente começa, né, com uma provocação, na verdade, esse quote que a gente tem, Students don't care how much you know until they know how much you care. E aí, numa tradução livre, essa frase do Maxwell seria: os estudantes, eles não se importam, eles não ligam pelo quanto você sabe, até eles saberem o quanto você se importa. E aí, a partir dessa reflexão, eu tenho uma questão disparadora para que vocês possam participar pelo chat, e assim, nesse momento em que vocês participam, eu posso interagir com vocês por lá. E a pergunta é a seguinte: qual é a reflexão que essa citação desperta a partir da sua experiência como professor? Então, essa citação de saber que o aluno, na verdade, ele não se importa com o quanto a gente sabe, até ele perceber que a gente realmente se importa com ele, ou com a sala, enfim, com a nossa turma, com o nosso trabalho, o nosso impacto na vida dos alunos. Então, eu gostaria de saber o que desperta essa citação na experiência que você tem como professor ou como professor, especificamente em língua inglesa. E aí eu vou deixar 3 minutos para que a gente possa interagir pelo chat, tá ok?
gostaria muito de agradecer a participação de vocês pelo chat. Eu acho que um dos princípios da formação é exatamente esse. Além da interação, a troca. Então, nada mais útil do que usar esse espaço para que a gente possa trocar experiências e ouvir também experiências diferentes da nossa, ainda que dentro da mesma rede. Eu acho isso muito relevante e haverá outros momentos ainda nessa nossa formação para que vocês possam participar. Desde já eu agradeço. E aí, para a proposta então de acolhida, a gente traz um 2-minute guided meditation. Então, qual é a proposta aqui? A gente vai falar sobre isso e tem se falado muito na rede, principalmente sobre questões socioemocionais e o quanto tem sido necessário, principalmente nesse momento em que nós estamos de ensino remoto, ensino híbrido, de mudanças, pensar também na gente, enquanto professor, mas antes mesmo enquanto pessoa. E eu acho que é muito importante trazer para vocês esse exercício que a gente vai investir apenas 2 minutos. A ideia é para que vocês, neste momento, se deixem levar pelo que o vídeo trouxer, e aí até mesmo para a gente poder entender determinados pensamentos e por que a gente, nessa situação de foco, nós estamos sendo levados a outros caminhos. Para quem está acompanhando a nossa formação e não é do componente de língua inglesa, o vídeo ele está em inglês, mas é totalmente possível você assistir, observar a imagem e se deixar levar por aquilo que ouve, tá? Seguindo as orientações. Tem a transcrição do que está no vídeo no nosso próximo slide, mas eu acho que a ideia não é deixar aqui mostrando para vocês, porque acho que tira o foco, né? Mas para quem quiser, depois eu vou deixar o link disponível. Você pode então ter acesso à transcrição. O vídeo tem legenda em inglês e pode até mesmo replicar, utilizar isso em um outro momento na sua própria sala de aula. Eu vou falar isso mais pra frente, mas antes vamos lá então para o vídeo da nossa meditação guiada. Vamos lá. Welcome to this 2-minute mindfulness meditation. Mindfulness is the ability to bring our attention back to the present moment, and we can use a variety of anchors to do so. Today, we'll be using the sense of sight as our way back to the present moment. Take a moment to settle into your chair, taking a few deep breaths. And with each exhalation, just letting go of where you were a moment ago and where you may need to go later, and just taking this brief time to be right here. Now begin to look at this winter picture broadly. Notice colors, textures, shapes. And importantly, notice when the mind wanders or attaches some sort of story to the picture, and gently return. Return to the sense of sight. Now take a moment to focus in on a particular part of the picture. Maybe a tree, reflections on the lake, the mountains in the back. Just choosing one part of the picture and exploring it a little bit deeper. And again, when the mind wanders, we're just returning back. You're not doing anything wrong when the mind wanders. It's just what the mind does. In this particular case, we're just returning to seeing this picture. And taking a few more deep breaths as we close this brief meditation.
So, we're back. E eu espero que tenha sido um momento prazeroso para vocês, um momento de reflexão, ao mesmo tempo que a gente pode dar o foco para aquilo que chama a nossa atenção no momento. Acho que essa é a proposta. Aí, como eu falei, tem a transcrição do vídeo, mas também tem disponível online. Eu coloquei aqui só a nível de curiosidade mesmo. Mas vocês também podem ter acesso no link que eu vou deixar logo embaixo do vídeo, quando o PowerPoint foi disponibilizado para vocês. E aí, pensando então nessa proposta de interação com o professor, essa acolhida, ela parte do seguinte princípio, de que, por exemplo, a EFAP tem comentado muito, o Centro de Formação, então, tem comentado bastante nos últimos meses sobre a necessidade de uma atenção para a questão socioemocional. E aqui a gente tem, então, um trecho retirado de uma notícia no site deles, publicada esse ano, que com a consolidação das propostas de educação integral, foi percebida de uma forma crescente a importância de apoiar os educadores em suas formações, em todas as dimensões, incluindo um amplo espectro de competências socioemocionais relevantes para a prática profissional docente. Então, eu diria que essa nossa parte da acolhida hoje é como se fosse uma contribuição, pensando uma contribuição para essa formação. Na nossa prática docente, para a gente praticar e dar a nossa aula, a gente também precisa estar bem. Então, a gente começa, então, propondo este tipo de prática, e que ela possa, por exemplo, ser a ideia da palavra prática, aquela coisa que é feita com frequência, de que isso possa ocorrer. E aí já foi comprovado, então a gente coloca aqui também só para certificar mesmo, já é um fato, não é mais uma opinião, de que a prática da meditação, ainda que sejam os 2 minutos, ela já é comprovada como algo positivo. E aí, assim, no trecho que a gente traz aqui do texto do Brown, que é um livro que também está na referência no final para quem tiver interesse, ele basicamente diz que a meditação, ela tem a sua importância já comprovada, mas isso varia, óbvio, os seus efeitos variam de acordo com a meditação praticada e o quanto ela é praticada. Então depende muito do estilo e da frequência com que se faz. Eu acredito que aqui a proposta seja: incorpore no seu dia a dia, faça com mais frequência, caso você tenha se identificado com essa prática, porque os benefícios já são comprovados, a gente só precisa praticá-los na verdade. E aí eu coloco aqui então para vocês, caso eu queira então fazer esse tipo de proposta com os meus alunos, uma vez que são 2 minutos, que eu posso promover então com eles a questão do foco, a questão de estar no momento presente, e até mesmo trabalhar a ansiedade, a respiração. Caso vocês queiram, há então uma habilidade na nossa Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e aí, embora ele esteja para o ensino médio, essa habilidade a gente tem, principalmente em linguagens, a gente tende a pegar emprestado habilidades e competências de outros, dentro, obviamente, do componente linguagem, mas de outras disciplinas que agregam naquele momento para a nossa prática. E aqui, então, independente da turma com que você vai praticar, ela tem, então, resguardado uma habilidade na BNCC, que é vivenciar práticas corporais e significá-las em seu projeto de vida, como forma de autoconhecimento, autocuidado com o corpo e com a saúde, socialização e entretenimento. E aqui, então, tem o link do vídeo, caso vocês queiram utilizar com as salas de vocês. E fica aí, então, a nossa justificativa norteadora, obviamente colaborando ou corroborando, juntaram as 2 palavras aqui, com os benefícios da meditação. E se você tiver outras que já utilizou com sua sala e quiser compartilhar com a gente, lembre-se que o espaço do chat é para isso mesmo, é para a gente compartilhar. Continuando então, a gente tem agora a retomada das ATPCs. É um modo de, em uma espécie de linha do tempo, a gente conseguir visualizar tudo que foi trabalhado, não tudo, mas os principais pontos que foram trabalhados nos principais ATPCs, promovidos tanto pelo Centro de Mídias quanto pelo Núcleo Pedagógico, voltado para a área de linguagem, e aí a gente adaptando para a nossa realidade em língua inglesa. Alguns são bastante
como é que eu posso dizer, abrangente para todos os componentes, alguns são bem específicos da nossa área, né? E aí a gente tem, então, como principais pontos, práticas sociais da linguagem, competências socioemocionais, todos eles trabalhados no ano de 2021. Tecnologia e inovação, afetividade, avaliação, currículo e temas transversais, e integração do currículo com código de linguagens, com códigos e linguagens, e a prática de leitura, o mais recente. A gente vai dar uma passada breve e geral sobre esses temas. Começando então a nossa proposta de retomada, ao mesmo tempo uma linha do tempo dos ATPCs que nós tivemos voltados, das ATPCs que nós tivemos voltadas para a língua inglesa, dentro do componente de códigos e linguagens. A gente teve em fevereiro, logo no começo do ano então, práticas sociais da linguagem, e esse ATPC, a proposta dele era abordar os novos letramentos, tratar também do mito dos nativos digitais competentes, aquela falsa impressão de que nós temos de que o aluno, quando nasceu no meio digital, significa que ele já é proficiente no uso, mas há necessidade de ter um letramento para que ele possa saber utilizar as ferramentas de modo crítico e de modo a fazer um uso consciente e proveitoso de determinadas ferramentas. Então há necessidade de letrar, ainda que sejam nativos digitais. Tratou também essa TPC dos recursos educacionais abertos. Então, como nós temos gravado muitas aulas, muita gente tem feito uso de materiais, imagens, e algumas delas têm sido, como é que a gente pode dizer, barradas em relação aos direitos autorais. O Centro de Mídias mesmo sempre toma bastante cuidado e deixa isso bem claro nas aulas que eles promovem, de que determinado conteúdo está na apostila, mas não pode ser utilizado por conta dos direitos autorais. Mas quando é possível usar, eles não só agradecem e compartilham o conteúdo em questão. E aí, por conta disso, para nos ajudar, foi citado também a questão de que há um site, há repositórios com materiais que podem ser usados, porque são livres, usados por professores para fins educacionais, sem fins lucrativos, para que nós possamos, então, usar esses materiais, seja vídeo, foto, áudios, sem a necessidade de se preocupar com os direitos autorais, porque eles já são liberados, né? Foi abordado também o uso de recursos digitais na recuperação, uma proposta para a gente sair um pouco do formato de que a recuperação precisa ser formal e precisa seguir um formato específico. Os recursos digitais estão aí disponíveis para que a gente possa promover diferentes modos de recuperação. E foi tratado também as habilidades essenciais, o entrelaçamento, que é aquilo que eu falei lá no começo, quando a gente trabalharia, por exemplo, uma habilidade relacionada a linguagens, mas não específica apenas para a matéria de língua portuguesa, ou língua inglesa, ou educação física ou arte, para que a gente possa, então, fazer o intercâmbio dessas habilidades que naquele momento atendem ao que a gente precisa para aquela aula específica, para aquela turma em específico. O objetivo desse ATPC era compreender e refletir acerca do letramento digital para a aprendizagem significativa e identificar e compreender possibilidades de ações pedagógicas para a recuperação das aprendizagens, pertinente para uma retomada de começo de ano, em que a gente muitas vezes precisa primeiro identificar as necessidades para então montar um plano de ação. Os documentos norteadores, não só desse, mas de todos os outros ATPCs que seguiram, é a Base Nacional Comum Curricular, o Currículo Paulista e também a Resolução número 52, publicada em 2013. Dando sequência, em março a gente teve o ATPC com a temática de competências socioemocionais. Como eu falei para vocês, é um tema recorrente, embora ele já tenha começado a aparecer em agosto, nas formações de agosto de 2020. Ele se estende até hoje por motivos óbvios e necessários em relação ao atendimento aos professores da rede. Nesse ATPC em específico, havia então a necessidade de contextualização do cenário educacional de 2020 e de 2021,
Nós, professores, sabemos que passamos por muitas mudanças em relação ao modo de ensinar, ao modo de até mesmo interagir com os alunos. Usamos ferramentas que por hora eram ferramentas de apenas entretenimento e uso pessoal, viraram ferramentas para uso profissional. A gente sabe que muita coisa mudou no cenário educacional de 2020 para 2021 e a tendência é continuar, né, essas mudanças, a tendência é que essas mudanças continuem. Falamos também sobre a educação integral e o desenvolvimento pleno dos estudantes, ou seja, a gente sai daquele conceito de que apenas trabalhar a matéria, trabalhar aquele assunto específico com a finalidade de atingir o conteúdo apenas. Então a gente precisa agora entender, assim como nós precisamos ser entendidos como profissionais inteiros e completos, os alunos também. Então a educação é integral de formar o aluno um cidadão crítico, não apenas, por exemplo, proficiente na língua, ou pelo menos sabendo usar com clareza o inglês instrumental, por exemplo, mas a questão de saber como adequar os discursos, saber para que determinados discursos servem, enfim, estou usando o exemplo do discurso, mas podem ser os textos, as situações. Também teve, nesse ATPC de março, o desenvolvimento de competências socioemocionais, passando então mais uma vez que nós tenhamos que trabalhar a formação com o aluno, identificando de modo pleno, não dá para tratar o ser humano sem levar em conta as questões emocionais. Em relação ao planejamento e a aplicação dessas competências socioemocionais, citou-se então a parceria com o Instituto Ayrton Senna, que atualmente vem desenvolvendo uma pesquisa socioemocional, também conosco, nós professores, a fim de entender, identificar e também poder promover ações de formação e melhoria na questão também, não só aluno, mas também professor. O objetivo desse ATPC era conhecer os aspectos sobre o desenvolvimento intencional de competências socioemocionais, de modo que nós pudéssemos então planejar essa articulação com os nossos componentes. Mais uma vez, os documentos eles se repetem. Partindo então para o mês de abril, a temática então tecnologia e inovação, o conteúdo específico letramento e cidadania digital, que basicamente não basta o aluno conhecer a ferramenta, ele precisa descobrir a sua função social e entender que determinados discursos servem para determinados locais, e a cidadania digital, até mesmo a questão desde o comportamento de como responder as mensagens em relação ao WhatsApp, desde manter a câmera aberta em uma aula, enfim, há necessidade de adequar as nossas, digamos assim, as nossas abordagens de acordo com a ferramenta utilizada, mas antes também é preciso letrar os nossos alunos em relação a determinada ferramenta, aplicativo ou plataforma. Teve também a tecnologia e inovação na área de linguagens, ou seja, o que é que tem sido utilizado, o que é de novo para o componente linguagens, e aí, de acordo com cada área, foi explorado o que há disponível, o que pode ser utilizado. Hoje ainda haverá uma dica de ferramenta para vocês, uma dica de extensão muito útil para trabalhar então a oralidade, juntamente com o Google Classroom e outras possibilidades que o Google permite. Houve também então nesse mesmo ATPC de abril em relação às atividades dos materiais oficiais, ou seja, o que tem dentro dos materiais oficiais da SEDUC do Estado de São Paulo, da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, quais atividades promovem então essa tecnologia e essa inovação e como a gente pode utilizá-las. O objetivo desse ATPC em específico era conhecer a importância das tecnologias, do letramento digital e da mudança do mindset da educação, ou seja, nós estávamos acostumados a fazer, a dar aulas, a ter uma determinada prática, e aí tivemos que passar por uma mudança enquanto estávamos conduzindo as nossas aulas regulares. Depois desse ATPC de abril, nós tivemos também em abril um outro ATPC com o tema
afetividade nessa TPC em específico. Nós tínhamos então a abordagem da competência socioemocional, como eu falei mais uma vez, o componente afetivo sendo recorrente nas nossas formações, abordando então a formação integral dentro dos componentes de linguagens, a afetividade e a construção do conhecimento, e aí então o quanto esses dois pilares estão conectados na aprendizagem dos nossos alunos. Teve também uma abordagem da relação professor-estudantes, então o quanto a relação que a gente constrói, o relacionamento que a gente constrói com os nossos alunos impactam direta e indiretamente no desempenho escolar deles, e o quanto impacta na aprendizagem não só do conteúdo, mas da formação integral, né, que é também um dos tópicos do conteúdo abordado. Falou-se também sobre a linguagem, ou seja, o uso da comunicação não violenta. E aí isso valia também, lógico, para a gente abordar com os alunos, mas também serve para a gente rever alguns dos nossos discursos, algumas das reproduções que já estão enraizadas e que a gente, por meio de estudos recentes, sabe que determinadas coisas podem ser ditas de outra forma para causar menos impacto negativo no outro, menos impacto em quem ouve, né? Impacto negativo, claro. Um dos principais objetivos, então, dessa formação era conhecer e refletir acerca da promoção do desenvolvimento integral dos estudantes a partir de práticas pedagógicas na área de linguagens relacionadas às competências socioemocionais. Essa TPC também tinha como documentos norteadores BNCC, Currículo Paulista e a Resolução número 52. Ainda, então, no mês de abril, nós tivemos a formação voltada para a avaliação, aproveitando então o gancho do encerramento do bimestre, as avaliações finais, ou a proximidade do conselho. Tinha então como um dos principais conteúdos a reflexão sobre a avaliação e sobre as ações pedagógicas relacionadas à avaliação, o impacto, né, do isolamento, do distanciamento social no processo de aprendizagem, que invariavelmente acaba refletindo nos resultados das avaliações, o que também influencia as nossas ações pedagógicas a médio, curto e longo prazo. Falou-se também sobre a relação entre as competências socioemocionais e a avaliação, de novo, o quanto tudo que nós temos vivido reflete no nosso desempenho escolar, o mesmo válido para os alunos. Depois também a abordagem dos tipos de avaliação, a junção de mais de um formato de avaliação, evitando, assim como a gente já pratica, avaliar o aluno de uma única forma apenas, que não seja só formativa, que não seja só somativa, que ela seja um conjunto de avaliações e que, se possível, também inclua a autoavaliação, muito importante também no processo de ensino-aprendizagem. Os objetivos dessa TPC, dessa formação específica, era compreender o desenvolvimento das competências socioemocionais de forma articulada ao desenvolvimento cognitivo dos estudantes no processo de avaliação. Depois disso, então, nós tivemos em maio já a temática currículo e temas transversais. Nessa formação, então, os principais conteúdos eram o aprendizado no contexto atual. Então, a gente já viu abordado em outras formações de que não dá para fazer, propor aulas e programar e planejar o nosso ensino voltado apenas para para o conteúdo apenas e não verificando a habilidade e o quanto aquilo impacta diretamente no papel do nosso aluno e no nosso papel nesse contexto em que nós estamos vivendo. Falou-se também sobre, obviamente, o tema da TPC, que era temas contemporâneos transversais na base comum curricular. Então, a partir dos temas propostos na base, montou-se, então, uma correlação entre os temas propostos na base e como a área de linguagens pode abarcar
e, de certa forma, incorporar esses temas nas nossas práticas diárias, nos nossos planejamentos, nos nossos planos semanais, e, de certa forma, também propor uma recuperação contínua que envolva o trabalho interdisciplinar e, consequentemente, os temas transversais. Não necessariamente um trabalho para abordar os temas transversais precisa ser interdisciplinar, mas ser interdisciplinar torna o trabalho ainda mais rico, uma vez que o aluno vai poder, então, ter pontos de vistas diversos sobre o mesmo assunto e abordados sobre várias frentes, de acordo com os componentes envolvidos. O objetivo dessa formação, então, era refletir sobre o conteúdo do aprendizado atual, conhecer os temas transversais propostos pela BNCC, a fim de torná-los, então, parte da prática pedagógica no contexto de recuperação contínua. Esse era o foco, então, da nossa formação. Em maio também nós tivemos a proposta de integração do currículo, especificamente para a área de linguagens. Então, o conteúdo era materiais disponíveis e o novo ensino médio, ou seja, a partir da proposta de integrar, voltando então um pouco também na formação anterior, quando nós falamos sobre formação integral, educação integral do aluno, a gente propõe então. E essa proposta, ela visava, então, a partir da perspectiva do novo ensino médio, então o foco naquela formação específica era a primeira série do ensino médio, trabalhar os materiais disponíveis a partir dessa nova perspectiva, propondo, então, uma integração por meio das habilidades, uma integração que poderia ou não também resultar em trabalhos interdisciplinares, incluindo ou não os temas transversais, mas a proposta aqui era formar o aluno, propor atividades que formassem os alunos, não focando apenas no conteúdo, mas propondo habilidades em que eles pudessem desenvolver competências distintas. Também nessa formação, como eu já falei, houve a proposta do trabalho interdisciplinar e coletivo. Nesse caso específico, a formação, como ela é bastante recente, vocês podem se lembrar, começou com a abordagem da Marie Curie e toda a formação dela, e aí o quanto a biografia dela, por exemplo, poderia ser trabalhada, e tudo o que a figura dela representou para o campo da pesquisa poderia ser trabalhado com diversas frentes, diversos componentes. Então, o objetivo dessa formação foi retomar o conceito de integração curricular, analisar e compreender a integração, os possíveis diálogos entre os componentes da área de linguagem. E além dos documentos que já estavam presentes nas formações anteriores, esse também incluiu a resolução CNECP número 1, publicado em 2020. A gente tem também, então, aqui como a TPC mais recente, voltado para a nossa área de linguagens, a TPC com o tema práticas de leitura. E o conteúdo específico dessa formação era semiótica, semiose e signo, a multimodalidade, ou seja, para que nós pudéssemos trabalhar textos compostos de muitas linguagens, de linguagens diversas, e que exigissem dos nossos alunos a capacidade de compreensão e praticar aquele significado. De certa forma, nós estaríamos também trabalhando, eu acho que não dá para dissociar nesse momento, também o multiletramento abordado em momentos de formação anteriores, em que a gente tem que trabalhar com as culturas de referência dos alunos em relação a gêneros, a mídias e a linguagens, de forma a de forma a formar o nosso aluno de um modo crítico, consciente e atuante. Além disso, também havia uma proposta em relação à semiótica e os componentes de arte e educação física em inglês, que é o nosso foco.
O objetivo daquela formação era apresentar então conceitos para a compreensão da análise semiótica e refletir sobre procedimentos e estratégias de trabalho com textos multimodais. E aí então seguem os documentos norteadores que estavam presentes nas formações anteriores. E agora eu gostaria de colocar para vocês então mais uma possibilidade de interação no chat com a seguinte questão: de tudo isso, dessa linha do tempo que nós fizemos em relação aos temas abordados nas formações deste ano de 2021, qual desses temas abordados até o momento é o mais significativo para a sua prática em sala de aula? Eu gostaria muito de saber qual desses você falou, olha, isso daqui eu não só vi, como eu também já coloquei em prática, eu achei isso aqui relevante, gostei de rever esse assunto, para mim era novidade, enfim. Compartilhem no chat qual desses então tem um peso, né, teve um peso significativo para a formação de vocês, e se quiser já comentar qual vocês gostariam de ver aqui na nossa formação, eu adoraria saber. Vou deixar aí com vocês então 3 minutos. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer toda a colaboração de vocês no chat. É muito bacana essa interação e eu espero que ela continue rendendo pra gente. Sempre boas discussões. Agora, passando a parte então de retomada em relação aos conteúdos, a gente vai então descobrir um pouco
descobriram rever, porque é um material que a gente já vem trabalhando desde fevereiro. Características do material que nós temos em mãos para trabalhar com os alunos neste ano de 2021. A gente propõe aqui para vocês uma breve comparação entre o material que nós tínhamos até o ano de 2017, prolongado até o ano de 2019. A proposta, na verdade, começou em 2011, foi implementada, em 2014 houve uma remodelação, e aí a gente teve então de 2011 a 2014, depois de 2014 a 2017, a reutilização deste material, o caderno do aluno, proposta pelo São Paulo Faz Escola, que perdurou. Alguns professores ainda utilizaram no ano de 2019, porque nós estávamos num período de transição, né? E aí a gente tem, então, também uma breve análise, né? Uma breve apresentação ou revisão, dependendo do ponto de vista. Lembrando que há muitos professores que já estão na rede há anos e tem professores que estão chegando agora. Então, para aqueles que estão na rede, estão reconhecendo materiais que já trabalharam. Para quem está chegando agora, a gente então apresenta como é que era o caderno do aluno, a partir dos anos de 2011 e perdurou, como eu disse, até 2019, como foi a proposta de 2020 e como é a proposta de agora em 2021 com o currículo em ação. Partindo então do nosso primeiro modelo, how was it? Ou seja, como é que era a apostila, o caderno do aluno? Algo bastante inovador para o momento, em que nós tínhamos então o caderno do aluno para todas as disciplinas e para o professor, em que nós conseguimos então abordar características presentes no currículo a partir do material, de modo a conseguir também promover, por meio do material, a unificação do ensino na rede, uma vez que todos da rede teriam o mesmo material. Este material específico, ele propõe, então, a compreensão e a interpretação de significados em relação à língua inglesa, lembrando que ele existia para todas as matérias, mas no caso da língua inglesa, qual era a preocupação dele com o componente, de inglês? Era promover, então, a compreensão e a interpretação por meio de significados. O estudo, ele também trazia o estudo das características e da organização do material por meio de textos diversos. Então, em um único volume, nós tínhamos uma vasta demonstração de gêneros. Nós tínhamos também, em relação ao ensino-aprendizagem, era feito de uma forma espiralada, diferente do que nós vamos encontrar já nos outros cadernos. E em relação à aprendizagem, elas eram contextualizadas e significativas, todas por meio dos gêneros, ou seja, a partir do texto nós tínhamos então ali a questão gramatical e nós tínhamos também a questão da contextualização. Já partindo então para a proposta que nós tínhamos com o São Paulo Faz Escola, lembrando que o São Paulo Faz Escola ele ainda está presente para a segunda série, terceira série do ensino médio, mas do sexto ano até a primeira série do ensino médio nós já temos então uma nova proposta, que é o currículo em ação. Mas a proposta que apareceu, proposta de material que apareceu para a gente já no começo de 2021, trazia então, do São Paulo Faz Escola também, baseado no currículo paulista, trazia então para a gente já uma nova abordagem do material, do conteúdo, e trazia para a gente também digamos assim, o termo CLIL, que a gente ouve falar bastante em escolas bilíngue, mas a gente tem essa novidade então sendo inserida na rede. E para facilitar, para auxiliar a contextualização, eu trouxe para vocês também um vídeo. Ele é curto, ele está em inglês, mas ele é bastante ilustrado, para que a gente possa então entender o que é esse termo, o que ele significa. Se vocês tiverem a curiosidade de olhar no caderno do professor, lembrando que os exemplos que eu trago aqui são todos do professor. E aí um recorte
tem a capa do caderno do professor, é um recorte do que tem dentro do caderno do aluno, todos do 6º ano, para a gente manter uma padronização, mas o formato e a estrutura se repetem nos outros anos e séries. Então eu trago aqui para vocês um breve vídeo para que a gente possa ilustrar este termo que aparece já em 2020 nos nossos materiais e para tentar entender um pouco o quanto ele impacta na nossa prática em sala de aula. Vamos lá? Let's go! Created using Powtoon. So, we are back. Então, a gente pode ver aí pelo vídeo, de forma bem dinâmica, que essa aprendizagem, essa estratégia, né, utilizada também como abordagem, a gente tem aí muitas nomenclaturas. Numa pesquisa bem breve, a gente encontra nomenclaturas distintas para essa mesma abordagem metodológica. Também pode ser chamada como CLIL ou CLIL. A gente também encontra dessas duas formas. E tá correto, desde que a gente entenda que está falando então sobre o conteúdo, né, integrado com o aprendizado da língua. E a gente tem, saímos então daquele primeiro material que eu mostrei para vocês, que tinha uma aprendizagem espiralada, ou seja, a ideia era, a estratégia por trás daquele material era propor um assunto e esse assunto ser revisitado pelo estudante ao longo dos cadernos, ou seja, um assunto que a gente tinha no 6º ano, ele aparecia depois no 7º, no 8º e assim por diante, com níveis diferentes de complexidade para estimular o aprofundamento. Então a gente, por exemplo, tinha um gênero apresentado de forma bem breve, digamos assim, bem superficial, no 6º ano, e a gente tinha esse mesmo gênero ou este mesmo tema mais aprofundado em outras séries. Então, só retomando a proposta em espiral do primeiro caderno que eu mostrei para vocês, utilizado até 2019, e a gente tem então aqui já na proposta de 2020 essa abordagem então pelo conteúdo. Digamos assim, essa abordagem, ela tinha então como principais objetivos a como tinha e tem, né, porque é o que a gente utiliza também no caderno de 2021, a comunicação, o conteúdo, a cognição e a cultura. Então, a ideia é trabalhar conteúdo de outras áreas, né, não necessariamente relacionados à língua inglesa, por meio do inglês. Então, se vocês repararem, alguns conteúdos do caderno do primeiro bimestre, por exemplo, estavam pendendo, né, para o conteúdo de ciências, e não por acaso, porque a ideia é aprender, ter conhecimentos de outras áreas por meio do inglês, de uma forma de expandir o conhecimento do aluno, tanto em inglês quanto em relação às outras matérias, reforçando então a comunicação, que deve acontecer por meio
da língua inglesa, o conteúdo, que é a integração da língua com outras áreas do conhecimento. A cognição então é privilegiada pela aquisição de conhecimentos, pelas competências e pela compreensão desenvolvida pela reflexão proposta pelos exercícios. E em relação também à cultura, a proposta então é promover e sensibilizar o aluno para uma aprendizagem intercultural, valorizando então aí a diversidade. E além dessa abordagem metodológica, nós também temos norteando os materiais. Começou em 2020 e agora consolidado com o currículo em ação em 2021, a taxonomia de Bloom. E no que ela consiste? Ela é basicamente uma hierarquia de objetivos a serem atingidos, por exemplo, numa sequência didática. Então, quando a gente analisa uma lição que tem dentro do caderno do aluno, por exemplo, ela vai estar estruturada de modo que os alunos cumpram essa hierarquia de objetivos do começo ao final da lição. Então, num primeiro momento, a primeira abordagem da lição, ela vai focar o lembrar. Num segundo momento, então, ela vai focar o compreender. Depois, ela vai pedir para que o aluno aplique aquilo que ele relembrou e compreendeu. Depois, ele vai pedir para que ele analise algo que contém aquilo que ele aprendeu. Depois, vai pedir para que ele, de uma forma, avaliar, criando, produzindo algo em relação àquilo que foi relembrado e compreendido ao longo da lição. É por isso, por exemplo, que se vocês repararem, e a gente vai citar lá na frente de novo, toda lição desse caderno novo do Currículo em Ação 2021, ela termina com uma produção, porque é a hora do aluno, então, criar a partir de ter seguido todos esses passos aí anteriores. Focando agora no material que nós estamos utilizando desde o começo do ano, Currículo em Ação, lembrando que a versão para o caderno do professor está disponível online no site da EFAP, em todos os slides que serão disponibilizados depois. Tem o link para que vocês possam acessar, para quem ainda não tem acesso. Lembrando também que os modelos que a gente está mostrando aqui para vocês são do 6º ano, mas lá nós temos disponíveis para todas as séries, tanto o do professor quanto o do aluno. E aí uma curiosidade bastante bacana sobre esse material, o Currículo em Ação, não só o de inglês, mas o de todas as matérias, mas lógico que aqui a gente está, todas as referências que a gente faz em relação ao caderno do aluno de língua inglesa. E para este material, além de terem sido consultados e ter a participação de especialistas da área, nós também tivemos professores da rede participando da produção desse material. Então eu tive a oportunidade de ouvir a Patrícia, que é uma professora da diretoria de Suzano, que participou da elaboração desse material. Se vocês olharem lá no expediente da apostila, logo no começo, que diz, quem participou, quem são os organizadores, o ano de lançamento, tem lá professores da rede. E aí é bacana por 2 motivos. Primeiro, porque a gente percebe que tem um material à nossa disposição que foi elaborado além de especialistas, o que não significa que os professores que ajudaram a elaborar também não sejam especialistas na área, mas é bom nós termos professores da rede que sabem da nossa realidade, partindo então daquilo que a gente já tem de experiência em sala de aula, para elaborar então um material que atenda às necessidades que a gente já sabe que nós temos quando estamos trabalhando com o material em sala com os alunos. Então isso é muito bacana por esse motivo. E o segundo motivo, eu puxo o link então para a questão de oportunidades. Na entrevista em que a Patrícia deu falando sobre esse material, explicando como foi a elaboração e como se deu, ela fala então sobre ter acompanhado as oportunidades que surgem para trabalhar na SEDUC ou um chamamento público para participar de elaboração de um currículo, de material didático, e ela foi e se inscreveu. E ela perguntou assim, por que não? E eu também gostaria de deixar aqui esse convite para que vocês tenham curiosidade, aliás, não é nem curiosidade, às vezes é também a questão de tempo, mas assim, sempre que possível, acompanhem no site da diretoria de Mauá, no site da Secretaria de Educação, no site Banco de Talentos,
para que vocês possam então acessar, cadastrar o seu perfil, manter o seu cadastro atualizado com as suas áreas de interesse. Assim você fica disponível e sempre que tiver que surgir uma vaga que se adeque ao perfil que você colocou, as características que você preencheu, você vai ser notificado. E aí você vai ter a opção de se candidatar ou não de acordo com o seu nível de interesse. Mas é sempre bom manter o cadastro atualizado para você ficar ciente das oportunidades que estão surgindo, principalmente agora. Há novos projetos, programas surgindo, há novas funções que não existiam antes de nós termos então esse novo contexto social. Então houve a necessidade de criação de novas funções e, consequentemente, há uma abertura para que nós, professores da rede, tenhamos acesso a essas novas funções. Então, se eu puder aqui deixar algum recado, algum conselho, seria esse. Mantenham-se, então, atentos às publicações, não só no site da Diretoria de Ensino, como também no site da Secretaria de Educação, para não perder essas oportunidades que podem vir a surgir. Às vezes você está usando o material e você fala assim, isso daqui eu tive uma ideia melhor, ou eu poderia fazer diferente, ou eu já vi de outra forma e também seria super legal. Então, além das contribuições que eu vou adorar ter nas nossas próximas formações aqui, de vocês, nada impede também que a gente colabore com a experiência, que eu sei que todos nós temos, para outros campos, seja na elaboração de material, seja na criação de aulas no centro de mídias, seja na avaliação e na elaboração do currículo, enfim. Acho importante vocês estarem cientes das oportunidades que podem vir a surgir. Continuando então em relação ao material Currículo em Ação, que nós estamos utilizando agora em 2021. Continuando então sobre a parte interna do Currículo em Ação, agora focando na parte do aluno, toda a unidade ela já começa com um design diferente em relação a materiais anteriores. Ele tem um pouco mais de cor, é um pouco mais dinâmico. E a ideia é que cada unidade tenha então uma abertura com perguntas disparadoras em português. A ideia, então, quando os organizadores idealizaram essa proposta, a ideia é de não precisar de tecnologia para conseguir desenvolver essa abertura e ambientar o aluno nessa nova proposta que vai ter dentro da unidade. E a ideia também é mobilizar conhecimentos prévios, é um modo de valorizar o que o aluno conhece, valorizar o uso da língua portuguesa e evitar o uso de tecnologias que podem vir a ser, dependendo do contexto, um impedidor de desenvolver uma atividade ou outra. Então, a ideia da abertura das unidades é ser o mais democrático e acessível possível. E diferente de outros materiais, os materiais, aliás, anteriores, que propunham, então, uma atividade pré-leitura ou pré-audição, e depois uma atividade pós-leitura, pós-audição, nós temos aqui, então, essas sessões dentro das lições de cada unidade, que propõem exercícios para serem feitos antes de ler ou ouvir, durante a leitura e a escuta, ou seja, faz-se necessário que o aluno preste atenção e retorne ao áudio ou ao texto várias vezes para encontrar a informação que ele precisa identificar enquanto lê. E também tem o pós-leitura, que é para verificar o entendimento e a compreensão e a audição de acordo com o exercício proposto. Lembrando que são todos prints do caderno do aluno do sexto ano, Currículo em Ação, volume 1, mas isso é recorrente em todas as unidades de todos os bimestres. E a gente tem, então, agora como novidade, nos cadernos anteriores a gente tinha a possibilidade de leitura, né, exercícios e atividades de antes e depois da leitura. Agora nós temos também a possibilidade de trabalhar o listening. E diferente de outros momentos em que nós ficávamos presos aos CDs que vinham anexados aos livros didáticos, e aí a necessidade também de ter o aparelho sonoro disponível para poder reproduzir, fazer com que todos os alunos entendessem. Nós temos aqui agora a promoção da autonomia dos alunos, para que eles possam então ouvir, lógico, que tudo também depende de ter disponível o smartphone,
mas diante de pesquisas que nós temos feitas pela SEDUC, a maioria dos nossos alunos tem smartphone, o que muitos não têm acesso à internet, mas pelo menos um celular em cada residência nós temos. Então é possível que eles façam o quê? A gente promove autonomia e eles conseguem ouvir o áudio do conteúdo, não necessariamente estando na sala de aula. A gente também expande o momento de aprendizagem no momento em que eles podem ouvir e dar replay quantas vezes forem necessárias para compreender determinado áudio, né? Então isso também promove para eles. Às vezes a gente tem um aluno que consegue compreender o áudio em 1 ou 2 vezes e tem alunos que precisa de mais vezes. Então isso pode agora se tornar individual, porque às vezes o professor repetia, vamos supor, 3 vezes, e era o suficiente para a maioria, mas não era o suficiente para todos. Então agora a gente tem essa possibilidade do aluno poder repetir, reproduzir, né, o áudio, quantas vezes for necessário para que ele compreenda, dentro ou fora do espaço escolar. A gente tem, então, no caderno do professor, a transcrição desses áudios. O professor ele não tem acesso ao QR Code, ao áudio, mas ele tem acesso à transcrição. É bom reforçar essa informação. Em relação à gramática, ela é contextualizada, então ela só aparece depois que o aluno já cumpriu uns 3 ou 4 objetivos daquela hierarquia da taxonomia de Bloom que nós comentamos. Aí então é que vem a gramática já contextualizada e de acordo com aquilo tudo que foi e que é tema da unidade, tema da lição. Em relação então ao que eu falei para vocês, o outcome, toda lição termina com uma tarefa para que o aluno possa produzir e compartilhar. Então, um dos objetivos principais é tornar funcional e dar uma função social para aquilo que ele vai produzir. Então não é produzir para ele mesmo e deixar no caderno ou na apostila. Sempre tem ali a opção qual é o goal, qual é o principal objetivo, é share. Então ele vai share com o professor, ele vai share com um colega de sala, mas a ideia é sempre compartilhar aquilo que foi feito e não. Nós terminamos então essa análise detalhada, esse zoom no caderno do aluno, destacando o feedback. Nesse momento o aluno ele avalia o próprio desempenho na lição, de acordo com aquilo que ele conseguiu compreender e conseguiu atingir em relação aos objetivos propostos para aquela lição. Agora, em relação às orientações prescritas no caderno do professor, nós escolhemos então aqui destacar a parte dos objetivos e das habilidades, informações bastante úteis nesse momento em que nós precisamos preencher o diário online e as outras planilhas de controle que cada escola tem. Então fica mais além, obviamente, de termos essas informações nas aulas do centro de mídia, nós também temos um lugar específico no caderno do professor onde você pode encontrar essas informações, além de outras propostas de ambientação do tema da lição e propostas também de finalização contextualizada, que seria o que nós já conhecemos como warm-up e wrap-up. Então gostaríamos de destacar essas orientações que não estão presentes em todas as unidades, mas está presente na maioria delas. Agora que nós concluímos esse zoom, essa passada pelos nossos novos materiais, né, como o exemplo do 6º ano, eu gostaria de ouvir de vocês, professores e professoras, qual é a percepção que vocês têm da receptividade dos alunos em relação a esse caderno do ano de 2021, o currículo em ação específico para a língua inglesa. Seria bacana vocês compartilharem, até mesmo daqueles alunos que tiveram contato com os cadernos anteriores e estão agora em contato com este novo material. Qual é a percepção que vocês já têm a respeito deste novo caderno? Comentem com a gente.
Eu gostaria de agradecer a participação de todos os professores no nosso chat, lembrando e reiterando que esse espaço é um espaço para que a gente possa então compartilhar. Falando então um pouco sobre interação, nós vamos propor agora para vocês 2 tipos de interações para serem feitas com os alunos de modo síncrono e assíncrono, sempre baseado então na proposta de ensino híbrido, que, definido então por Souza, é um modelo que combina o ensino offline e o ensino online. O offline é caracterizado então pela organização da sala com os alunos e aprendendo em pequenos grupos ou com toda a turma, com o acompanhamento do professor ou em determinadas situações de forma individual. No estudo online, por sua vez, o aluno utiliza recursos virtuais, vídeos, acessos a sites, aplicativos e plataformas digitais, por exemplo, para acessar o material didático e estudá-lo de forma autônoma. Partindo então deste princípio, nós temos a primeira proposta, que visa a interação professor-aluno de modo síncrono, ou seja, quando os dois, ou o professor e a turma, estão online no mesmo momento. Para essa estratégia, para este momento de aula online, no nosso caso feito pela plataforma Teams ou pela plataforma Google Meet, nós temos a questão de falta coragem para os alunos poderem abrir a câmera. Então aqui a gente propõe 5 estratégias para que vocês possam utilizar e fazer com que os alunos participem e abram as câmeras. O primeiro seria usar ice breaks. Uma das propostas seria, por exemplo, pedir para que eles mostrassem na tela um objeto de determinada cor ou aparecessem mostrando um determinado local do espaço onde eles estão. Games também podem ser bons, encorajadores, como, por exemplo, verificar a questão da rapidez, então propor metas de quem fizer isso em menor tempo ou quem mostrar tal coisa em menor tempo, também pode ser uma boa proposta. Outra envolve a votação, então você trabalhar uma questão, por mais simples que seja, propor algo para a próxima aula, um tipo de atividade, ou até mesmo uma questão mais polêmica em que eles tenham que se posicionar, dando opiniões, propor então uma votação que seja aberta, e eles precisam aparecer ou com um pedaço de papel, ou com um pedaço de papel de determinada cor, ou até mesmo fazendo gestos de positivo ou negativo. Outra ferramenta bastante utilizada, e que com certeza eles já até sabem como usam alguns, né, já podem até nos dizer como é que a gente coloca e instala, são os fundos temáticos, em que a gente pode ser combinado numa aula específica, por exemplo, sobre food ou sobre determinados países, em que eles apareçam com um fundo temático de acordo com a aula proposta. Nada que um combinado prévio não resolva e não facilite essa interação professor-aluno. Então, além da proposta de interação professor-aluno de forma síncrona, a gente traz para vocês, então, uma proposta de interação professor-aluno de modo assíncrono. E a ideia é vocês poderem utilizar, então, essa ferramenta para fornecer feedbacks, além de poder trabalhar a oralidade com os alunos. A extensão que a gente traz, então, é a extensão Mode. Ela pode ser instalada no Google Chrome, é uma ferramenta de feedback e interação. Ela serve para que vocês possam gravar áudios de até 30 segundos na versão gratuita. Ela permite então que vocês gravem áudios no Google Classroom, no Forms, no Docs e no Slides. E os alunos conseguem ouvir sem ter a extensão por meio de um link, mas se eles também tiverem extensão, eles conseguem não só ouvir dentro do próprio programa, como também conseguem gravar uma resposta também com 30 segundos. Aqui nos slides tem esse tutorial, só que ele tem 9 minutos, então eu gravei para vocês um tutorial um pouco mais breve, para que vocês possam verificar como é que essa extensão, como é que essa ferramenta funciona. Então, pessoal, como eu falei para vocês, eu gravei aqui esse tutorial para ajudá-los a encontrar a extensão. Basta digitar então no Google Multi-Voice Notes. O primeiro link que aparecer é o link que vocês podem clicar. Vai aparecer então ali um botão azul dizendo para você instalar a extensão. No meu caso, vai aparecer remover extensão, porque eu já tenho ela instalada. Mas aí para vocês aparece como instalar. Clicando, ele vai fazer um breve download da extensão. E aí depois que vocês fizerem o download da extensão, ela vai aparecer ali em cima, na pecinha de quebra-cabeça, para que você possa localizá-la facilmente. Então, aí a gente tem o botão remover e lá em cima a pecinha onde você vai encontrá-la depois de instalada. E aí aqui eu mostro para vocês como é que ele funciona no Google Classroom, por exemplo. Então, a gente pode
tanto postar comentários individuais como postar comentários no mural. Assim que você clicar e já tiver a extensão instalada, vai aparecer então um botãozinho roxo para que você possa clicar e gravar uma mensagem. Geralmente são 30 segundos para essa função gratuita. Caso você queira investir, acho que vale a pena. Com a versão paga, ele libera até 1 minuto e meio, mas esses 30 segundos atende bastante a nossa demanda com os alunos de orientação e feedback. Aí depois que você gravar, é só você clicar em postar, você pode editar ali uma mensagem ou colocar padrão mesmo. Depois que você clica em enviar, ele posta a sua mensagem. Se o aluno já tiver a extensão instalada, ele consegue só clicar ali no play e ouvir a sua mensagem. Se ele não tiver, quando ele clicar ali no play, vai levá-lo para um outro site em que ele consegue então acessar a sua mensagem. E essa ferramenta que tem como um dos principais objetivos promover a oralidade, ela também pode ser usada durante as aulas, não só necessariamente para que vocês enviem feedbacks e recebam dúvidas dos alunos, mas ela pode ser usada de fato para a prática da língua inglesa e está embasada e pode ser contemplada por habilidades que estão tanto no currículo paulista quanto na base comum curricular. Então a gente tem, eu coloquei para vocês as habilidades tanto do 6º, do 7º, do 8º e do 9º ano e referente ao ensino médio, de modo que vocês possam utilizar a ferramenta de acordo com as salas e as turmas que vocês têm atribuídas. E agora, como proposta de encerramento, nós gostaríamos de trazer para vocês, e trouxemos um vídeo só para ilustrar o quão maravilhosos nós sabemos que vocês têm sido ao longo destes 2 anos extremamente atípicos pra gente, 2020 e agora essa metade já de 2021. Então, é mais uma forma de poder deixar claro para vocês o quão importante tem sido o nosso trabalho em sala de aula e o quão impactante a gente sabe que o nosso trabalho e o quanto a gente tem trabalhado, principalmente nesse período, nesse novo contexto educacional em que nós estamos inseridos. Então, eu já deixo aqui o meu muito obrigada por você ter acompanhado essa nossa formação de hoje. Deixo o meu recado, faço das palavras do vídeo as minhas e fico aguardando vocês aqui na nossa próxima formação para que juntos a gente possa construir novas possibilidades e fazer a troca, seja no chat, seja na colaboração de vocês aqui com a gente, porque eu acho que o importante é compartilhar. Fica aqui já o meu abraço para vocês e segue o vídeo. Dear teachers, last spring you made the shift from face-to-face teaching to pandemic pedagogy. In a matter of days, you found innovative solutions to huge challenges. You designed virtual lessons with limited time and limited resources. And there was no roadmap or blueprint. Now, it wasn't perfect. There were some mistakes along the way. But you were there for your students every single day. You've proven that social distance doesn't have to mean relational distance. Despite the roadblocks, you've built a classroom community on empathy and kindness, where students engage in meaningful collaboration. You've done check-ins and partnered with families. You've helped find resources for students who are struggling. You've experimented with new approaches, and you've taken creative risks. You've continued to learn. You're reading books, watching videos, listening to podcasts, and reading articles. And you're curating content and engaging in professional discussions. You're crafting meaningful lessons that empower students with voice and choice. Like that awesome scavenger hunt, or the Maker Project, or that blogging project, or the choice menu, or the game-based learning activity you did. Now, 2020 has been hard. We've seen wildfires and natural disasters and an economic downturn.
Oh, and apparently murder hornets? Seriously, murder hornets. Meanwhile, teaching is especially challenging right now. It can feel draining when you have a barrage of emails to answer, or when you do a video conference and face a wall of black screens. Some of the social media comments about teachers have been downright toxic. But know this, you are impacting lives. Right now, there's a student who feels known and heard because of you. There's a student who is passionate about learning because of you. There are students who will remember you forever as someone who was there for them in these dark times. You are changing the world even when you can't see it. So thank you. So, teachers, thank you so much. Obrigada por participar então da nossa formação. Fica aqui então as referências do nosso trabalho no dia de hoje. E toda a lista de presença ela também está na descrição do vídeo. E caso você tenha um scanner de QR Code, você pode escanear a lista de presença por aqui também, tá ok? Obrigada e vejo vocês numa próxima. Até mais. Bye, bye!